Aleluia. Gênesis. Os amados Senhor, sintam-se como se estivesse na sua própria igreja, onde você serve ao Senhor. Sinta-se bem em nosso meio. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Os introdutores, por favor, pode pegar o papel aqui na frente para conferir as informações dos irmãos, para depois passar para nós, tá ok? Está aqui na beirada do palco. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga aleluia. Versículo 2: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga, haja luz e houve luz. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Vamos meditar nessa noite com o tema: o elemento criador da fé. Repita o tema, 1, 2, 3. Mais uma vez. Muito bem. O nosso desafio hoje na Nova Aliança é viver pela fé. O grande desafio da igreja na Nova Aliança é viver pela fé. O que isso significa? Significa que sem fé você nem está vivendo. Você está simplesmente por aí. Sem fé você nem vivendo está, né? Sem fé você só está existindo, porque a incredulidade dá a você uma existência, mas a fé dá a você uma vida. Vou repetir: a incredulidade dá para você uma existência, mas a fé dá para você uma vida. Quantos têm vida de Deus? Diga aleluia. A incredulidade, ela concorda com a velha natureza caída de Adão, enquanto a fé concorda com a nova natureza que foi plantada dentro de você, quando do novo nascimento. Então, quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza, e essa nova natureza que você recebe, nós denominamos, nós a chamamos de Zoe de Deus, ou a vida Zoe. Sendo assim, a minha condição então ela muda, e a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha maneira de me relacionar com esse mundo físico, ela é totalmente transformada, porque eu e você, que temos a vida de Deus, não somos daqui. Diga, eu não sou daqui. Olha para o lado e diga para ele: você também não é daqui. Tem uns que agora até deu medo, né? Como assim eu estou sentado do lado de alguém que não é daqui? É da onde? Meu Deus, o que é isso? Você não é daqui, né? Aleluia. Logo então eu preciso entender, irmãos, como Deus opera. Para quê? Para que eu possa operar da mesma maneira de Deus. Porque se eu sou da natureza de Deus, eu preciso operar da mesma maneira que Deus opera. Porque nessa dimensão do Espírito que nós vivemos, não funciona a maneira de operação do velho homem, da velha natureza. E o texto que nós lemos aqui no início da Bíblia, ele já estreia, ele já abre a Bíblia dizendo como que as coisas do Espírito funcionam. Por quê? Porque Deus é Espírito, e a maneira como Ele funciona, nós devemos funcionar também. Diga, a maneira como o Espírito funciona é a maneira que eu preciso funcionar também. Vamos de novo para a palavra. No princípio, quer dizer, no começo de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual o elemento criador que você pode observar de cara nesses 3 versículos que nós lemos? Diga, a palavra. Já dei a cola para você. Qual é o elemento criador que nós vemos neste texto? Qual é o elemento criador que nós vemos neste texto? Então eu preciso ver com você mais detalhadamente como que esse elemento criador opera no nosso dia a dia. Como que nós podemos fazer e precisamos fazer com que esse elemento criador produza vida no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, Deus usou a palavra para criar todas as coisas.
A simplicidade da Bíblia é algo encantador, porque qualquer pessoa que tenha o novo nascimento e que leia ela com o coração aberto e com o espírito disponível a aprender, ele não precisa ser catedrático, ele não precisa ser um poliglota, ele não precisa nem ser estudado, basta ele ter apenas um espírito novo, ou o espírito já que habita dentro dele, porque até uma criança é capaz de entender esse texto. O texto diz: no princípio Deus criou tudo. Diga: no princípio Deus criou tudo. Ei, escute, como Deus não cria o caos, como Deus não cria a bagunça, como Deus não cria a destruição, nós sabemos que tudo foi criado perfeito. Por quê? Porque o nosso Deus é perfeito. Diga: o nosso Deus é perfeito. Só que alguma coisa aconteceu em seguida, e isto que aconteceu trouxe desordem, isto que aconteceu trouxe caos, isso que aconteceu trouxe uma destruição. E o versículo 2 é a descrição de como todas as coisas ficaram após a queda de Lúcifer. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas. Havia o quê? Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. De repente um elemento novo aparece no texto, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual era o novo elemento? O Espírito de Deus. Qual era o novo elemento? Olha para o irmão do lado, coloca a mão no ombro dele, dá uma chacoalhada nele e diga assim: participa com o pastor, meu irmão. Preciso de você nessa palavra. E lembre que eu estou aqui de cima e eu enxergo. Se alguém dormir, como que você dorme na minha palavra? Que é isso, né? Aí eu dou aquele aleluia abençoado, que acorda até o morto. Imagina o dormente, né? Diga aleluia. Muito bem, então o novo elemento aparece no texto, que é o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Não importa qual seja a sua situação de caos, não importa qual seja a situação de bagunça, não importa qual seja a situação de destruição que você possa estar vivendo na sua casa, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde, o Espírito de Deus está pairando sobre essa situação. Quantos dizem aleluia? É porque o pastor não sabe o que eu estou passando lá em casa, está difícil, pastor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus está pairando sobre essa circunstância. Logo, 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 o Senhor vai dizer para você: haja vida, e a vida vai acontecer, haja ordem, e a ordem vai acontecer, e você vai passar a começar a experimentar as vitórias do Senhor. Diga aleluia. Isso significa o que, pastor? Que algo novo está sendo gerado no reino do Espírito, e esse algo novo vai fazer com que toda situação catastrófica que possivelmente você possa estar vivendo na sua vida, seja revertida para a glória do nome dEle. A palavra pairar aqui no original significa chocar, ou seja, é a mesma ação que uma galinha faz com os seus ovos. Ela choca para gerar vida, ok? Tudo bem até aí? Todavia não basta apenas o Espírito pairar. Quando o Espírito paira, quer dizer que ele está fazendo o quê? Criando as condições para que seja revertida a situação que você possa estar vivenciando nesse momento, ok? Ele está pairando, ele está criando as condições, ele está preparando o ambiente para quê? Para que tudo possa vir a existir, segundo a palavra liberada. Mas para que tudo venha a existir, para que a vitória venha a acontecer, para que tudo venha a mudar, uma palavra precisa ser liberada. Diga: uma palavra. Aí você já viu explicar o versículo 1, já viu explicar o versículo 2, porém, você sabe que no 2 eu disse, havia caos, havia desordem, havia bagunça, mas no versículo 3, houve a ação do elemento surpresa que disse: haja luz, e houve luz. É a partir do versículo 3 que você vai ler essa expressão, haja e houve. 7 vezes você vai ver nesse capítulo dizer: haja e ouve, haja e ouve. Esse haja é uma palavra liberada. Olha para o irmão do lado e diga para ele: libera a palavra. Diga para ele: libera a palavra. Aleluia. De diversas formas o Senhor libera a palavra para criar, para nascer, para produzir, para crescer, para avançar, e as coisas vão acontecendo conforme a sua palavra.
Essa é a maneira como Deus opera. Deus opera através da palavra, e nós, como seus filhos, precisamos operar da mesma maneira que Deus opera. E como é que Deus opera? Pela palavra. Como Deus opera? Então como que nós devemos operar? Olha para o outro lado e diga para ele: você está operando pela palavra, irmão? Pela palavra o Senhor trouxe à existência as coisas que não eram, como se elas já fossem. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o quê? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como que o universo foi formado? Pela palavra de Deus. Que palavra? A palavra escrita? Não, a palavra falada, a palavra que sai da boca. Diga: a palavra que sai da boca. Por isso que às vezes a gente diz para o irmão: irmão, você já orou sobre essa situação? Pastor, eu vivo em espírito de oração. Mas como é que é o espírito de oração? Aí eu fico assim. Tá bom, você não fala nada? Ah, pastor, o Senhor sabe todas as coisas. Você precisa falar. Porque Deus opera falando pela palavra. Você precisa operar como Deus opera, porque você tem a natureza de Deus. Logo, se Deus opera falando, você precisa operar como? Falando. Olha para o irmão do lado e diga para ele: fala, irmão. Você precisa falar, você precisa operar assim, porque o elemento criador que traz a existência é a palavra falada. Quando Deus fala, o Espírito traz a existência. Quando a palavra é liberada, então o Espírito de Deus começa a agir e trazer à existência as coisas que ainda não existiam. Tudo que o meu Deus faz, Ele faz por meio da palavra, e vem a realidade pelo seu Espírito. Portanto, então, se eu tenho a natureza de Deus, eu preciso operar como Deus opera, e Deus opera por meio da palavra, amém? Segundo lugar, todo reino espiritual opera também pela palavra. Uma coisa que você precisa entender, de uma vez por todas, crente, é que Deus não apenas funciona pela palavra. O diabo também precisa de uma voz para funcionar na terra. Diga: o diabo. Os irmãos parecem que tem medo de falar diabo. Lembra que eu já contei aqui, né? Que meu pai, ele xingava a gente, né? Dizia assim: rapaz, não fala no nome desse demônio aqui dentro de casa. E aí tinha umas pessoas que diziam assim: não fala do Didi. É tanta intimidade com o capeta que chega a dar apelido para ele. Não fala do Didi aqui em casa. Que é isso? Repete comigo assim: o diabo precisa de uma voz para funcionar na terra. Presta atenção nisso. Sabe por quê? Porque o diabo é um ser espiritual, então ele precisa dar voz para ele poder agir. Ele precisa da voz de alguém para poder agir. Então o que eu vou falar agora é muito sério, você precisa prestar atenção nisso, porque você vai descobrir por que tantas coisas ruins acontecem com você ou com os outros ao seu redor, por que tantas coisas negativas estão acontecendo, por que tantas tragédias acontecem ao seu redor, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou no mundo. Por quê? Porque o diabo precisa de uma voz para agir na terra. Se não, olha o que diz Jó capítulo 3, versículo 8. Agora eu vou dar uma de pastor Daniel Lara, né? Na versão RA, diz assim: amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Na NVI, amaldiçoem aqueles que os amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. E na NTLH, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Pastor, explica isso porque o negócio está complicado agora. Vou explicar. O monstro marinho que a Bíblia fala aqui, ou Leviatã, é uma referência bíblica a um grande demônio que tipifica o diabo. Assim, quando os feiticeiros amaldiçoam o dia, eles fazem levantar o diabo. Entendeu? Fazem levantar esse monstro marinho, fazem levantar o Leviatã, fazem levantar o próprio Satanás. Quando você fala mal de uma situação ou de alguém, quando você fala mal, você está despertando Satanás. Olha para o lado e diga para ele: quando você fala mal de alguém ou de uma situação, você está levantando o diabo. Você sabe que tem crente que chega para a gente e diz assim: pastor, o diabo se levantou lá em casa. Levantou nada, irmão, você que levantou ele. Ele estava até dormindo, estava até quietinho.
Aí você levantou ele, a Bíblia diz que você levantou ele. Como que diz isso, pastor? Pois é, vamos para a Bíblia. Jó capítulo 3, não precisa você abrir, tá? Eu leio para você. Jó, a Bíblia fala que ele chegou numa situação tão terrível, que ele desejou, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em Jó capítulo 3, versículo 1 diz: Jó passou a falar mal e amaldiçoar o dia do seu nascimento. E disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima nem tenha cuidado desse dia, e nem resplandeça sobre esse dia a luz. Reclamem esse dia as trevas, e a sombra de morte habitem sobre esse dia nuvens, e espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Olha o 6, aquela noite que eu nasci, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Pouco brabo que o cara estava com o dia que ele nasceu. Olha que ele continua dizendo: seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aquele dia aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e também sabem levantar Satanás, também sabem levantar o monstro marinho. O 9, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, e que ela espere a luz, e a luz não venha. O cara detestou o dia que ele nasceu, forte. Os Catarina aqui falam assim, né? Não, o cara detestou e detestou com força. Olha o 10, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. 11, por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que teve peitos para me amamentar? Porque já agora eu então repousaria tranquilo, dormiria, e não teria problema nenhum, pois descansaria. Sabe o que quer dizer aqui? Ele amaldiçoou por completo o dia do seu nascimento. Ele queria que o dia do seu nascimento fosse apagado da história dele, e da história da terra. Tanto que Satanás afirmou para Deus: Jó está amaldiçoando a ti. Mas não foi assim. Jó não amaldiçoou a Deus, Jó amaldiçoou a sua situação, o dia do seu nascimento. Embora que a mulher de Jó queria que ele amaldiçoasse a Deus. Ela disse: como um louco você continua amando e venerando esse Deus, por que você não amaldiçoa ele e morre? Sabe que nós podemos até entender a mulher de Jó, porque os filhos que Jó perdeu também eram filhos dela, os animais que Jó perdeu também eram dela, as fazendas que Jó perdeu também eram dela, quer dizer, tudo tinha os dois em comum. E agora ainda tinha um marido afetado por uma doença terrível. Mas um dia Jó, quando interrompeu o seu silêncio, depois de ter dito para a mulher: como uma doida falas tu, mas chegou o dia que ele não aguentou mais segurar o silêncio, e aí ele explodiu, que a gente chama de o dia da gota d'água. Pastor, foi a gota d'água, daí eu pulei a estribeira. Está aqui, esse foi o dia dele. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Essa foi a resposta de Jó ao seu sofrimento, interpretado à luz desse texto que eu falei para você. Ele chegou a dizer: por que a minha mãe não me abortou? Por que ela deixou eu sair para fora do seu ventre? Por que eu não morri lá dentro? Por que quando eu saí, não me deixaram morrer, ainda me deram de mamar? Deveriam ter deixado eu morrer. Olha a situação de Jó nisso. Sabe o que estava acontecendo? Jó estava levantando, através da palavra dele, o maligno. Na mente de Jó, a alternativa única era ele nunca ter nascido. Não levante a mão, não se enquadre nisso, mas eu quero crer, infelizmente, que aqui já deve ter tido pessoas que devem ter dito assim: por que eu fui nascer? Ou ainda, por que esse dia existiu? Ou ainda, o que eu estou fazendo na terra? Ou ainda, por que eu não tiro a minha vida? Sabe o que você está fazendo numa situação como essa? Levantando Satanás. O que eu falo é o que vai despertar o inimigo, ou vai despertar a Deus? O que você prefere? Despertar Satanás ou despertar a Deus através da sua fala? Pergunta para o irmão do lado: o que você prefere, irmão? Os nossos lábios, eles podem dar voz a Deus na terra, ou eles podem dar voz ao inimigo e levantar o diabo. A quem você está acordando quando você abre a sua boca? Imagina a dona de casa, né? Está lá esquentando a comida, de repente pega fogo no dedo, ela já derruba a panela e já cai tudo nos pés, já queima o pé também. Ela já: ai, que demônio esse negócio!
Quem que você acha que ela está levantando numa situação dessa? Ou ainda, eu tinha uma vizinha em Caxias do Sul, qualquer coisinha que ela brigava com os filhos dela, ela dizia assim: mora, diabo! Ficava pensando, meu Deus do céu, coitado dessas crianças, olha só o que ela chama as crianças. Você está levantando o diabo, você está dando voz para quem? Para quem você está dando voz? Quando eu falo de morte, quando eu falo de crime, quando eu falo de doenças, quando eu falo de necessidades, eu estou despertando quem? Estou despertando Satanás, eu estou dando voz ao inimigo. Mas quando eu falo de bênção, quando eu falo de fé, quando eu falo de paz, quando eu falo de provisão, quando eu falo de vitória, quando eu falo de cura, quando eu falo de multiplicação, quando eu falo de frutificação, quando eu falo de células cheias, quando eu falo de igreja grande, quando eu falo de provisão financeira para minha casa, eu estou levantando quem? Estou levantando Deus e dizendo para Ele: você é Senhor da minha vida, e eu opero como o Senhor opera, através da palavra. É assim que é. Simples. Haja luz e houve luz. Aleluia. Eu já falei aqui para vocês em outros dias, em outras palavras, que teve uma época ali no ano de 2018 que todo dia quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era abrir o Google para saber qual pastor tirou a vida hoje. Porque foi uma sequência de pastores tirando a vida, e essa semana mais um tirou a vida, um pastor de uma igreja famosíssima, Fellowship, lá nos Estados Unidos, também tirou a vida. Mas era isso que parecia que eu procurava. Eu acordava de manhã, em vez de eu dar bom dia para o Espírito Santo, em vez de eu glorificar o dia do Senhor, sabe o que eu fazia? Eu ia procurar qual pastor tirou a vida hoje. E quando eu vi, sabe o que aconteceu? Eu só estava procurando isso, só estava procurando esse tipo de notícia. Que tipo de notícia você tem procurado? Pergunta para o irmão do seu lado: que tipo de notícia você está procurando, irmão? Procure notícias de vida, procure notícias de glória, procure notícias. Você é portador de boas novas, você faz parte do Evangelho, e o Evangelho é boas notícias. Diga aleluia. E deixa eu dizer para você, querido, o diabo, o monstro marinho, o Leviatã, o Satanás, ele só se alimenta de palavras de maldição. Quer fazer com que ele morra de fome? Para de alimentar ele. Para de declarar palavras de maldição, para de declarar palavras de doença, para de declarar palavras de pessimismo, e você vai matar Satanás de fome. E começa só a exaltar o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Ele, Ele é poderoso, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Você vai experimentar coisas diferentes, porque você é boca de Deus. Nós estamos aqui na terra para operar em lugar de Deus. Por isso que eu disse domingo passado aqui, que nós como crentes não podemos mais orar pelos enfermos, porque a Bíblia não diz para orar pelos enfermos, a Bíblia diz para curar os enfermos. Mas a gente fica ali: Senhor, tu sabe, né, Senhor? Senhor, sou teu servinho, e tu sabe, Senhor, eu até não tenho tanta fé em ti assim, mas se o Senhor quiser curar, faça a sua vontade. Oração de crente preguiçoso e sem fé. Porque se Deus não curar, sabe o que você vai dizer? Pois é, né, pastor, fazer o quê? Deus não quis curar, né, a vontade dele. Olha para um lado e diga para ele: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. É imperativa a ordem. Você opera da maneira que Deus opera. Diga aleluia. Nós temos que declarar a palavra do Senhor, nós temos que dar voz ao Senhor, nós temos que falar em nome do Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Levante sua mão para receber. Sua vida nunca mais será a mesma, porque o Senhor está dando para você nesse dia um novo vocabulário. Isso que está acontecendo na sua vida agora pode ser algo muito forte, mas quando você ouvir alguém falando de coisas que alimentam Satanás, você vai começar a perceber facilmente. Você vai repreender e vai dizer: ei, a minha boca não levanta Satanás, a minha boca levanta o Senhor, a minha boca levanta a bênção, a glória, a cura, a provisão. Tudo do Senhor é o que eu declaro. Aleluia. Dos seus lábios vai fluir vida, dos seus lábios vai fluir espírito e vida, porque João 6,63 diz o quê? Mas as minhas palavras são espírito e vida. Diga espírito e vida. Diga espírito e vida. Tudo Deus criou pela sua palavra, tudo. O reino espiritual funciona pela palavra. Aleluia. Nós temos sempre a palavra na frente da ação. Você vê a situação de Davi. Davi chegou, pegou a funda, a pedra, e foi lá e deu um talagaço na cabeça do gigante, e depois disse para ele: aqui para ti, ó. Eu falei ou não falei que eu te ganhava? Foi isso que ele fez? Não. Primeiro ele declarou a palavra. O que ele disse?
tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo essa congregação saberá que o Senhor salva, não com lança, nem com espada, nem com escudo, porque do Senhor é a guerra. Primeiro ele exaltou, primeiro ele declarou, primeiro ele levantou o Senhor. Eu imagino, eu sou muito doido, né, irmão? E você pegar os meus exemplos, você vai sair por aí e vai ficar doido igual eu. Mas eu imagino que na hora que a pedra foi lançada, eu acho que um anjo sentou em cima da pedra e disse: vou dar direção para essa pedra. Cravou na fronte do gigante, e o gigante veio ao chão. Não foi só a pedra. Antes da pedra teve a palavra. Diga aleluia. Senhor, é tu que está vendo aí? Porque os outros discípulos disseram: eu acho que é um fantasma, meu Deus do céu. Pensa, nunca na vida a gente viu um homem andar sobre as águas. Kelly Slater nem existia ainda, né? Não tinha surfado ainda, para os caras saber que dava para andar por cima da água com uma prancha pelo menos, né? Se apavoraram, mas Pedroca, topzera da Silva, levantou e disse assim: é tu, Jesus? Porque se é tu, manda que eu vá ter contigo. Como? Nadando? Do jeito que tu está vindo. Sabe por quê? Porque se o Senhor está operando por cima das águas, eu também posso operar por cima das águas, porque eu tenho a mesma natureza dele. É tu? Se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Tipo assim, do jeitinho que o Senhor está vindo, é o jeitinho que eu vou. É tu? E o que o Senhor disse para ele? Vem. Imagina, a palavra vem se tornou a prancha para Pedro. Pedro bota o pé na água e foi planando. Mas chegou um tempo, no meio da estrada, da viagem, sabe o que aconteceu? O que eu preguei domingo passado, lembra? A tempestade começou a falar: não vai dar certo, vai afundar, nem sabe nadar direito, está ferrado, está lascado, ó o vento, ó a tempestade, está cruel, não vai dar, imagina, não vai conseguir pagar o aluguel, ainda tem que dizimar na igreja, você não vai conseguir, o que é isso? Ó as vozes lá fora. E ele afundou, porque ele ouviu as vozes. Diga para o irmão do lado: mesmo que você ouça a voz do mundo e possivelmente venha a naufragar, o Abba, que te ama, vai estender a mão e vai tirar você de lá, vai colocar a salvo, porque Ele te ama. Diga aleluia. Só diga aleluia quem é amado. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, os filhos de Deus operam pela palavra. Um dia o mundo virou um caos e Deus recriou tudo. Deus já passou pelo que você está passando. É, pastor? Sim, Deus já passou pelo que você está passando e recriou tudo. E tudo que Ele criou pela palavra falada. Diga palavra falada. Ele disse: haja luz, haja firmamento, haja porção seca, haja luzeiros, haja árvores frutíferas, haja os luminares. E Deus foi falando porque havia o que? Dentro dele um espírito de criação. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: você precisa de um espírito de criação na sua vida. Sabe o que precisa acontecer? Você precisa do espírito de criação lá na sua célula. Vai multiplicar, vai crescer, vai avançar. Você precisa de um espírito de criação no seu discipulado. Vai crescer, vai avançar. Você precisa de um espírito de criação lá no seu trabalho. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou ser promovido, eu vou me tornar um empreendedor, eu vou avançar. Você precisa de um espírito de criação na sua vida, e é por meio da palavra. Aleluia. É por meio da palavra. Aleluia. Você precisa entender que quando você nasceu do Espírito, você recebeu um negócio chamado DNA. Diga DNA. Ácido desoxirribonucleico. Credo, fiquei um mês treinando para falar essa palavra. Não pede para repetir que vai dar problema. Ácido, é esse aí mesmo, viu? Ele é um Deus criador. Então se Ele é um Deus criador e é seu pai, logo você é um filho criador. Olha para o mundo lá e vê se ele tem carinha de filho criador. Aleluia. Ele criou pela palavra. Então você também pode criar pela palavra. Mas tem muita gente que ouve a palavra da fé e questiona: mas por que, pastor, que comigo demora tanto as coisas para acontecer?
Ontem ainda estava pregando para os radicais livres aqui na RL Live sobre isso. Pessoas que parecem que têm muito mais favor que outros, né? Por que comigo demora tanto para as coisas acontecerem? Porque talvez você não crê ainda quem você é em Jesus. Você fica cheio de ressalvas para declarar a palavra. Descubra primeiro quem você é. Descubra a natureza do seu espírito. Descubra do que você é feito por dentro. Descubra em que útero você foi gerado. Descubra de qual semente você nasceu. Você nasceu de uma semente, e essa semente sabe qual é? A semente de Deus, é a semente divina. Diga aleluia. Assim como um dia eu coloquei a semente na minha esposa e os meus filhos nasceram, assim também o Espírito Santo colocou a semente em mim e nasceu então o Filho de Deus, aleluia. Você recebeu o zoe, a vida de Deus, que é o Espírito. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é? Aquele que nasceu do Espírito é? Então você não é Deus, mas você possui a mesma natureza que Ele possui, porque você é filho de Deus. Tem uma ilustração aqui, que um cantor, para gravar um DVD ou um CD, ele precisa gerar uma matriz. Essa matriz é chamada de CD Master ou Matriz Master, e ela custa muito cara. Ela pronta em alguns lugares é quase que o valor de um carro popular, e a partir dela são reproduzidos centenas e milhares de outros CDs. E quando um CD é reproduzido a partir da Master, ela é considerado o quê? Um CD original. Quando um CD é reproduzido a partir de uma cópia do original, ele passa a chamar-se CD pirata. Diga pirata. Você foi gerado a partir do Master, e o Master é Cristo. Então você não é pirata, você é original. Diga para o irmão, você é original. Você é um filho legítimo, original de Deus. Você foi gerado a partir de Cristo Jesus. Você tem a fé do tipo que Deus tem. Uma vez que você é da mesma substância de Deus, uma vez que você possui a mesma natureza de Deus, você precisa passar a operar como Deus opera. Isso é um nível de fé elevadíssimo. Qual é o elemento criador da fé? Falei lá no começo. Qual é o elemento criador da fé? Então não existe fé calada. Precisa falar. Quem crê, fala. Quem tem o espírito da fé, fala. E quando ele fala, ele está liberando a operação do Espírito. Amém? Hoje nós começamos a celebração como aqui? Declarando a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E não foi poderoso? Você já começou o culto em ebulição de poder nesse lugar, porque você declarou olha para o irmão do lado e diga para ele, você precisa declarar a palavra todos os dias. Aleluia. A fé é um espírito, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Logo, nós cremos, por isso também falamos. Paulo está dizendo aqui o quê? Que a fé é um espírito. Isso significa o quê? Que a fé não é algo natural que vem da nossa mente. A fé é algo espiritual. A fé é algo que flui. A fé é algo que brota a partir do nosso espírito. E sendo então a fé algo espiritual, ela também pode ser contagiosa. Contagiosa. A minha esposa, ela sempre fala para todo mundo que eu sou irmão de Abraão. E verdadeiramente eu sou, irmãos. Eu tenho fé em coisas que as pessoas olham para mim e dizem assim: esse baixinho só pode ser caduco, só pode ser maluco. Sou mesmo, sabe por quê? Porque eu só creio em uma coisa: se eu liberar a palavra, eu tenho a mesma natureza que ele disse haja e houve, então eu também digo haja e acontece para a glória do Senhor, em todos os âmbitos, em todo e qualquer lugar. Quando você está perto de gente que crê, o que acontece com você? Você não passa a crer também? Você fica contagiado e diz assim: dá para crer, o negócio é maluco. Mas quando você está perto de gente que é incrédulo, o que acontece? A incredulidade dele passa para você também.
Quer ver você estar afim de um negócio, se você diz, não, vai dar, esse negócio vai dar, eu tenho fé que vai dar, e eu já orei, o Senhor disse que eu vou ter, e aí você conta a bênção para alguém, e a pessoa chega para você e diz, não quero desanimar muito você não, sabe, mas isso aí eu já tentei uma vez, não é legal, não deu certo para mim, não deu certo para outro lá que eu falei também, não deu certo para mais uns 4, como é que você sai do ambiente? Com a mesma fé que você chegou quando contou para ele? Não, você já sai pensando, será mesmo? Eu acho que eu vou ter que dar uma analisada, de repente não é por aí. Por quê? Porque você já foi desanimado pela incredulidade que também é contagiosa. Pergunta para a pessoa do seu lado, que tipo de contágio você quer? É impressionante como nós podemos ver isso acontecendo de maneira prática. Lá na sua célula, você líder de célula já deve ter percebido isso. Tem o dia que o nível de unção é poderosa e chega alguém na célula que está cuspindo fogo, muita unção, muita glória, os irmãos já se empolgam também, e aquela célula vira só testemunha, é uma loucura. Mas também tem aquele dia que chega aquele irmão que eu vou te dizer, eu não sei de onde é que ele estava antes de ir para a célula, mas quando ele bota o pé na casa é como se fosse a geleira da Antártida, que chega no lugar, o troço pega gelo em todo mundo, ninguém consegue nem falar, fica uma mornidão só, sabe por quê? Porque tanto a coisa boa quanto a coisa ruim também contagia. Pergunta para o lado de novo, diga para ele, qual contágio você quer? Aleluia. Nós vemos a Bíblia lá em Números capítulo 14, versículos 6 e 9, e eu falei semana passada sobre isso também. Dos espias que foram para Jericó, 2 deles, Josué e Caleb, se levantaram e disseram o quê? A terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é muitíssimo boa. Os outros disseram, é bem verdade que a terra é boa. É bem verdade que as romãs e os cachos de uva têm que ser carregados por 2 homens. É bem verdade que é tudo muito lindo lá, só que tem um problema, tem gigantes. Não dá para nós irmos lá, porque aos olhos deles nós parecíamos como gafanhoto, eles vão pisar na gente, acabou tudo. Mas esses 2 fizeram diferente. Josué e Caleb disseram o quê? Olha, a terra pela qual nós passamos a espiar, ela é muitíssimo boa. Olha só, já colocou além do que era, declarando pela palavra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar pela terra e vai nos dar a terra que mana leite e mel. Portanto, não sejamos rebeldes contra o Senhor, porque o Senhor disse para nós que nós iremos devorar eles como pão, porque o Senhor, o amparo se retirou deles e nós iremos vencê-los. Quer dizer o quê? Nós olhamos para aqueles homens e eles é que parecem gafanhotos para nós, sabe por quê? Porque quando o Senhor declara sobre você, por causa de uma palavra dita, de alguém que tem a natureza de Deus, não existe problema, não existe dificuldade, não existe muro de concreto, não existe nada que pare você, porque você levanta e diz, eu posso porque Ele disse que eu posso, eu tenho porque Ele disse que eu tenho, eu sou porque Ele disse que eu sou, aleluia! Aleluia, é assim que é. Aleluia. E Deus disse que Ele viu em Caleb um outro espírito. Qual foi o espírito que Ele viu em Caleb? O espírito de fé. Diga espírito de fé. Diga espírito de fé. O espírito que Ele viu em Caleb era diferente dos outros 10 espias. Por isso Ele disse, Ele vai possuir a herança. Quer ter vitória? Quer ter vitória? Pergunta para o irmão do lado, quer ter vitória? Olha para mim e pergunta, como, pastor? Pergunta direito, senão eu não respondo. Precisa ter um espírito diferente, e o espírito que você precisa ter é um espírito de fé. Diga espírito de fé. Diga eu tenho. Diga eu tenho um espírito de fé. Ei, escute, a fé é a moeda do céu. Fé é a moeda do céu. Se você deseja desfrutar de tudo que o Senhor tem para a sua vida, não permita ser contaminado pelo espírito de incredulidade. Não permita. Eu tenho um jeito de ser, em algumas coisas no quesito fé, que quando eu expresso algo da fé para alguém, e eu vejo que a pessoa não vem comigo, ou me diz algo contrário, eu já não respondo mais ela. Entende? Então quando você me disser alguma coisa que possa vir a desanimar minha fé, você já vai perceber quando eu não gostei do que eu ouvi, porque eu não dou continuação na conversa. Sabe por quê? Porque eu tranco os meus ouvidos para ouvir a palavra negativa quanto àquilo que o Senhor já disse para mim que eu vou conquistar.
Então talvez, se você anda comigo, ou já viu eu fazer assim, que você disse alguma coisa e depois você ficou pensando, acho que o pastor não gostou desse negócio que eu falei, de algo que ele falou. É porque eu já tranquei você, aquilo que você estava falando, no meu ouvido. Sabe por quê? Porque eu já havia liberado uma palavra de vida. Então não adianta vir com uma palavra negativa, porque eu nem recebo ela. Olha para o irmão do lado e diga assim: quando você tiver alguma palavra positiva da parte de Deus, com espírito de fé, e alguém vier com um espírito que não é de fé, rejeita, 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 diga aleluia. Irmão, tudo para mim dá certo. Se o camarada vier dizer assim para mim: pastor, eu quero botar uma empresa de churros, o que o senhor acha? Amém, bota que vai dar certo. Pastor, eu quero colocar uma empresa de pastel, o que o senhor acha? Bota que vai dar certo. Pastor, eu quero, bota que vai dar certo. Eu só vejo sim na minha vida, eu só vejo vitória, eu só vejo bênção, entendeu? Sabe por quê? Porque se você veio falar comigo é porque você já tem o sim de Deus. Entendeu? Se você veio falar comigo é porque você já tem o sim de Deus. Para que você precisa mais o meu sim para corroborar o seu sim? Você já tem o sim de Deus. Eu só digo, vai dar certo em nome de Jesus. Vai lá e coloca esse negócio que vai dar certo. Amém? 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 Se não, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:8. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Quantos aqui pregam a palavra da fé? Ela está na boca e está no coração. Ela está na boca e ela está no coração. Ela está na boca e ela está no coração. Logo, se o meu coração está cheio de fé, o que a minha boca declara? Muita fé. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Diga aleluia. A fé, ela é um espírito operante. Jesus disse em João 6,63: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e... essa expressão, minhas palavras são espírito, quer dizer o seguinte: o que sai da minha boca é uma realidade invisível que você pode não estar vendo, mas você pode manifestar pela fé. Aleluia, pela fé. Paulo vai nos dizer que a fé funciona, e ela manifesta-se de duas formas. Primeiro, ela funciona no seu coração, e ela funciona também na sua boca. Tem que ser as duas coisas, não pode ser apenas no coração com a boca fechada. Mas também não se pode sair falando de qualquer forma, sem uma realidade interna no coração. Note bem, não é ficar apenas repetindo versículos, nem ficar fazendo orações em vão. Isso aí já tem outros que fazem. Você não pode fazer isso. É falar do que é real no meu espírito. É você falar do que é real no seu espírito. É você se envolver com Deus e com sua palavra, para que Deus possa produzir em você um coração que produz uma palavra criativa. E nessa noite nós queremos orar aqui nesse lugar com o pastor Wellington depois da palavra, e o Senhor vai derramar sobre o seu coração, sabe o que? Palavras criativas. Você vai começar a fazer orações criativas, você vai começar a declarar palavras proféticas criativas, e o Senhor vai passar a usar você. Aleluia, diga aleluia. É assim que é. Hoje aqui o meu objetivo é mostrar para você o quê? Que o elemento criador da fé é a palavra. Diga, o elemento criador da fé é a palavra. É muito importante, irmão, que você seja convencido pela palavra de Deus. Eu estava ontem numa comunhão depois do culto aqui, lá na casa do Diogo, né? O Diogo há pouquíssimo tempo aceitou Jesus. Eu já achei que ele já ia mandar ele para o cursão, achando que ele já era crente de longas datas, né? E aí ele disse: não, eu aceitei Jesus esses dias aí e tal, ainda nem me batizei e tal. Eu disse para ele: cara, mas por que você já está, foi 2 domingos direto na igreja, hoje é o 3º que ele está aqui? Ele disse que foi convencido pela palavra. Olha para o irmão do lado e diga para ele: você precisa ser convencido pela palavra. Você precisa ser convencido pela palavra. Homem não convence ninguém, mas a palavra que sair da tua boca, se ela for espírito e vida, ela convence o pecador. Diga aleluia. Foi convencido pela palavra. Que o espírito da fé precisa de uma voz, porque Deus age pela palavra. Na verdade, o reino do espírito funciona pela palavra. Os músicos, por favor. O diabo precisa de uma voz para agir. Há milhares de pessoas que estão alimentando diariamente o diabo com as suas palavras de morte e com as suas palavras de destruição. Coisa estranha, coisa engraçada, eu não sei se você
é de esquerda, é de direita. Eu gostaria que você não fosse nem de esquerda nem de direita, eu gostaria que você fosse brasileiro, mas de repente você é de esquerda ou de direita, eu te respeito, seja o que você quiser. Mas eu estava vendo uma reportagem hoje, de um candidato americano de eleições passadas, que ele estava contrário ao Obama na época, ele era candidato de um outro partido, e aí ele disse no dia da posse de Obama: até ontem ele era meu opositor, agora ele é meu presidente. Nós estamos num país aonde grande maioria do povo, sabe o que eles fazem? Estão levantando o diabo, porque eles estão torcendo que o presidente dê errado, eles estão torcendo que o presidente não dê certo, eles estão torcendo que o nosso Brasil não vá para frente, eles estão torcendo que tudo dê errado, porque não foi a pessoa que eles queriam. Sabe o que eles estão fazendo? Levantando o diabo, estão levantando Satanás. Teve um famosíssimo apresentador de um telejornal, que inclusive se você torcer a televisão na hora da apresentação do jornal dele, sai sangue, porque só tem tragédia, só tem malignidade, só tem coisa ruim. Hoje ele disse, que pena que que o fogo que pegou naquele hospital, não foi no hospital que estava o nosso presidente. Pensa, um camarada desse quer o sucesso do Brasil? Não, sabe por quê? Eles estão levantando Satanás. Olha para o irmão do lado e diga para ele: você quer levantar quem? Satanás ou o Espírito Santo? Mas agora você precisa permitir que o Espírito Santo reconfigure a sua vida. Para quê? Para você começar a operar no nível do Espírito, porque talvez até ontem você sabia de um jeito, e hoje você está ouvindo essa palavra e está dizendo: meu Deus, até hoje eu fiz tudo o contrário, então agora eu preciso reaprender. Então hoje é o dia da reconfiguração. Se ele precisar fazer um reset, se ele precisar fazer um backup, alguma coisa na sua vida, ele vai fazer hoje. Diga aleluia por isso. Aleluia, aleluia. Permita que Ele faça isso hoje em você, para que você possa começar a operar no nível do Espírito, usando o elemento criador na sua vida, onde você fala e as coisas passam a existir. Quando você começar a usar efetivamente a palavra como elemento criador, sabe o que vai acontecer? Pergunta para mim: o que, pastor? Não vai mais ter derrota na sua vida. Pode ter dificuldade, poderá ter problema, mas o elemento criador que vai sair da sua boca através da palavra vai fazer com que você vença. O Senhor nunca disse para você que você ia aceitar a Ele, ia virar crente, ia viver no mar de rosa. Não, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer o quê? Eu estou com você. Está virando o barquinho, está tudo complicado, mas eu estou dentro do barco, estou contigo, fica tranquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para Nabucodonosor e disseram: se Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão. E sabe o que Deus fez? Não livrou, botou na fornalha primeiro, mas sabe o que Ele fez depois? Entrou junto. Olha para o outro lado e diga assim: se for na fornalha, Ele vai contigo. Se for na água, Ele vai contigo. Tem problema? Ele está contigo. Ele está contigo em todos os momentos. Aleluia. Esse é meu Deus, aleluia. Ele não disse para você que você não vai ter batalha. Ele não disse para você que você não vai ter dificuldade. Ele não disse para você que você não vai ter perdas. Ele disse que Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Ele disse. Aleluia. Aleluia. Ele não está dizendo que você não vai ter mais derrotas na sua vida, porque você vai vencer da mesma maneira que o Senhor vence o diabo em Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 16, quando diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha para o irmão do lado e diga para ele: você vai me ver ficar de pé muito melhor do que antes, porque hoje eu estou aprendendo que a palavra que vai sair da minha boca é palavra de vida. Aleluia. Dona Isaílde, essa aí que está do teu lado é a bênção? Esse moço é a bênção? Como é que é teu nome, querido? Silmar. Quanto tempo que eu vejo a Dona Isaílde, quando ela me abraça no final do culto, quando ela está, ela sempre diz: pastor, o mês que vem, eu nunca vi uma mulher dizer tanto mês que vem, esse mês que vem parecia que nunca chegava. O mês que vem, pastor, ele vai estar comigo aqui na igreja.
Amém, dona Isaíde, glória a Deus. E o mês que vem passou, isso já faz mais de um ano. Quanto tempo faz, dona Isaíde? 3 anos. Ela só dizia, o mês que vem, pastor. Não, mas o mês que vem ele vai estar aqui comigo, pastor. Aleluia, o mês que vem, é o mês que vem. Aí, dona Isaíde, como é que a senhora está? Aleluia, pastor, estou vencendo, estou aqui, ó, glória a Deus. Estou no encontro, estou cozinhando no encontro, estou servindo no encontro dos juvenis, estou na cela, estou na igreja, estou aqui, ó, glória a Deus. Mês que vem ele está comigo. Sabe o que aconteceu? Hoje está ali o Silmar com ela, ó, dê glória a Deus. Pode ter dificuldade, pode demorar o tempo de Deus, mas uma coisa é certa, a resposta vem. A resposta vem, sabe por quê? Porque a espada é a palavra. A palavra é a espada. A vida toda a gente aprendeu que o guerreiro usa a espada na mão. Isso era no Antigo Testamento. Escuta essa. A vida inteira a gente aprendeu que a espada tem que estar na mão. Isso era no Antigo Testamento. Os valentes de Davi usavam a espada na mão. O exército de Israel luta com a espada na mão. Só que na nova aliança a maneira de guerrear passa a ser diferente. Na nova aliança a espada já não está mais na mão. A espada está na boca. A espada está na boca. Está na palavra. Ei, na nova aliança as suas mãos são inúteis. Olha para o outro lado e diga para ele, na nova aliança a tua mão é inútil. O que é poderoso e bota o diabo para correr é a tua boca. É a palavra que sai da sua boca. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a espada é a palavra. Diga, a espada é a palavra. Oh, aleluia. Irmão, fazer guerra não é sair por aí dando espadada mística no ar. Não é sair chutando Satanás. Guerrear na nova aliança é crer com o coração, confessar com a boca. Crer com o coração, confessar com a boca. Crer com o coração, confessar com a boca. Essa é a maneira certa de você guerrear na nova aliança. Aleluia. No Antigo Testamento, então, a espada era usada com as mãos. No Novo Testamento, a espada sai da boca. Levante sua mão, quero profetizar sobre você. Escute. As suas mãos são inativas. Sabe por quê? Não porque você não pode, porque você não é, porque você não presta. As suas mãos são inativas porque chegou o tempo da graça. Na graça você não faz, na graça você fala o que já está feito. Na graça suas mãos são inúteis. Na sua boca você cria o destino, na sua boca você cria a realidade. Na graça você diz, sai enfermidade, ela sai. Na graça você diz, vem dinheiro e ele vem. Na graça você ordena que o contrato seja fechado lá na sua empresa e ele é fechado. Na graça você diz, Satanás, solta minha mãe, ele solta. Na graça eu ordeno, o diabo, solta o meu filho e ele solta. Como que eu faço, pastor? A religião manda fazer. A nova aliança diz para mim crer. Creia e confesse, porque na graça você fala de tudo aquilo que está feito. E a partir de hoje você vai começar a declarar, tudo está feito para a glória de Deus. Aleluia. Oh, rarabassoderi manaralabalabasunderi adacandaralabalabashorele balaralabalamaca. Oh, na graça eu não tenho uma espada física. Eu tenho uma autoridade que se manifesta de um coração que crê e jorra da minha boca. Aleluia. As suas mãos na graça não são para segurar a espada. As suas mãos na graça são para adorar a Deus. Porque na graça você levanta as mãos e a espada sai da boca. É diferente. Está vendo agora por que os ministros de louvor às vezes dizem, irmãos, levante a mão para adorar. Porque quando você levanta a mão para adorar, a espada sai da boca. Porque você vai declarar, na graça eu levanto as minhas mãos e a espada sai da minha boca. Então libere palavra e obtenha vitória na sua vida. Tem que sair da boca. Por isso que crente tem essa mania. Olha para o teu irmão, declara para ele, fala com ele, ora por ele agora, declara a palavra, profetiza. Sabe por quê? Porque a palavra sai da boca. A palavra de vida sai da boca. A glória de Deus é ver você como filho falando e as coisas acontecendo. Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, porque pela graça de Deus eu não merecia, e o Senhor me deu a melhor família do mundo. E às vezes eu estou ali embaixo sentado e eu estou vendo minha filha ministrando louvor, minha filha pregando, meu filho ministrando louvor, meu filho pregando, eu fico olhando e pensando, meu Deus, olha só que maluco um negócio desse. Eu nem merecia, e não mereço mesmo, mas daí eu começo a me lembrar que desde pequeno eu já orava, porque minha mãe me ensinava a orar pelos filhos que eu teria quando eu casasse.
E aí eu me tornei homem de Deus, casei. E aí eu sempre dizia: Senhor, eu quero os meus filhos diante do Senhor, eu quero os meus filhos te servindo, e eu sou o mais privilegiado da terra por ver os meus filhos pregando. E esses dias eu vi o meu filho pregando e pensei: o que vai acontecer comigo agora? Eu tenho que me puxar para pregar, porque o garoto já está me colocando para trás. Meu Deus do céu, o que é isso? Sabe o que é isso, irmão? É porque você declarou com a boca, e quando você declara com a boca, as coisas começam a acontecer. Eu quero que levante a mão os pais aqui, todo pai que está aqui, pai homem, só pai homem, fica de pé, em nome de Jesus. Os pais homens, fica de pé, aleluia. Agora, se tem alguma mãe que está aqui, que o marido não está, então fica de pé no lugar do seu marido. Sabe por quê? Porque a autoridade nesse caso é do homem, mas como seu marido não está, você vai representá-lo. Levante sua mão assim agora. Quero declarar sobre você, aleluia, em nome de Jesus. A partir do dia de hoje, você vai ter declarações que sairão da sua boca de poder e de vitória acerca dos filhos que você gerou, e o Senhor fará com que eles sejam homens e mulheres que resplandecerão a glória do Senhor na terra, e os milagres e a obra do Senhor será feita através deles, e da boca deles sairá também uma espada afiada de vitória, e o nome do Senhor será glorificado através da vida deles. Agora descansa nessa palavra, e o Senhor fará o resto, em nome de Jesus. Diga amém. Senta. Aleluia. Eu não merecia, o Senhor fez para mim. É o princípio de isonomia. Se serviu para mim, serve para você também. Se deu certo para mim, dá certo para você também. Diga aleluia. Quantos aqui são pais e querem ter seus filhos pregadores do evangelho? Meu pai é pastor, eu sou pastor, meu filho vai ser pastor, quando casar os netos vai ser pastor, e é todo mundo pastor. Sabe por quê? Porque eu declaro isso noite e dia. Eu sempre declaro, aleluia. Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, quando você disser na terra que não é, não é. Agora quando você disser na terra que é, é. Por quê? Porque você é a autoridade de Deus aqui na terra. Quantos recebem isso? Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Pastor Elton já vem vindo aqui do meu lado. Quero compartilhar contigo essa bênção. Aleluia. Pastor Elton, homem de Deus, um dos primeiros homens de Deus que eu conheci quando me tornei vinha. Isso em 2012. Aleluia. E daqui a pouco eu vou passar para ele. Ele é que vai orar por você, porque eu tenho certeza que o coração dele também está cheio de coisas poderosas para compartilhar com você. Diga amém. Quando você disser que pode, o céu inteiro vai respaldar você. Quando você disser que não pode, o céu inteiro também vai respaldar você, porque você é a autoridade de Deus aqui na terra. A sua boca é a autoridade de Deus, quando você tiver um coração configurado na fé de Deus. Nosso Deus é um Deus criador, e você também é um filho criador. Você vai liberar a palavra para que as coisas passem a existir. Diga aleluia. É verdade, pastor? É. Quer fazer um teste? Levanta a mão. Mas é o dedo de profeta, riste para cima. Aleluia. Não precisa fechar o olho não, viu? Fica tranquilo, porque você agora é de guerra a palavra. Vai sair da sua boca uma palavra poderosa. Você vai dizer assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus. Eu confio nele, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Diga mais forte: não me assusta o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e eu verei o castigo dos ímpios. Diga: porque eu disse: o Senhor é o meu refúgio e eu faço dele a minha morada. Diga: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos anjos do Senhor já foi dada ordem ao meu respeito, e eles me guardam em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece
em nenhuma pedra. Diga mais alto: eu piso o leão e a serpente, porque a mim o Senhor se apegou com amor. Ele me livra, Ele me coloca a salvo, porque eu conheci o nome dEle. Eu invoco a Ele e Ele me responde. Na minha angústia Ele está comigo. Ele me livra, Ele me glorifica e Ele me sacia com longevidades de dia, e Ele me mostra a minha salvação. Aleluia! O assunto da fé é tão eterno quanto Deus, porque fé é a própria constituição na natureza de Deus, e você no Espírito também é feito de fé. Olha para o irmão do lado, pega ele e diga assim para ele: você é feito de fé. Diga assim para ele: você é feito de fé. É fé, você é feito de fé. Eu vejo você fé, eu toco em você é fé. Aí só tem fé. Seus nervos é de fé, sua pele é de fé, seus músculos é de fé, tudo é de fé, suas veias é de fé, seu sangue é de fé, tudo é de fé. Fé não é um sentimento de certeza. Quando a Bíblia diz fé é certeza no original, ele está dizendo que a substância, não um sentimento de que vai dar certo. No seu espírito não há dúvidas, porque o espírito não duvida. Quem duvida é a sua mente, que não está renovada. Quem duvida são as suas emoções, que ainda são feridas por traumas, são feridas ainda por lembranças, que precisam ser limpas por Deus. Portanto, olha o que eu vou dizer para você hoje: seja teimoso. Diga para o irmão do lado: seja teimoso. Diga para o irmão do lado: seja teimoso. Mas olha para mim, mas tem que ser um teimoso inteligente. Teimoso no que, pastor? Seja teimoso na sua fé. Não deixa ninguém zombar da sua fé. Quando você declarar uma coisa, não deixe ninguém diminuir a sua fé. Não deixa ninguém dizer para você: acha que não é bem assim. Não, você vai dizer assim: o nível de fé que papai me colocou é esse, eu tenho fé, e vai acontecer para a glória do Senhor. Seja ousado na sua fé, seja intrépido na sua fé. Tire da sua mente, da sua emoção, qualquer resquício de derrota. Ei, hoje eu te convido para você se limpar. Hoje eu te convido para você se lavar dessas cascas duras de derrota. Eu quero convidar você nessa noite para tomar um banho da palavra e exercitar o seu espírito falando em outras línguas, e começar a gerar, sabe o que? Novidades, novas coisas na sua vida, novas realidades na sua vida. A pergunta agora é: quem nessa noite, pelo espírito novo de fé e por um espírito de falar a palavra verdadeira da sua boca, gostaria de mudar por completo o nível de fé que você está andando e levando? Eu quero convidar você para vir aqui na frente, porque eu quero orar por você, e venha correndo enquanto nós louvamos. Aleluia. Uou, vem pra cá, vem pra frente. Você, quantos estão cheios de fé aqui? Diga amém. Aleluia. Uou, aleluia. Deixa eu compartilhar algo rapidamente com você. O pastor começou lendo aqui o texto de Gênesis, no capítulo 1. E a Bíblia diz que havia ali o Espírito pairava sobre as águas. Amém? Você sabe que no Novo Testamento as águas é a palavra. E qual que é o elemento da fé? Qual que é o elemento da fé? Quantos aqui estão cheios de fé e cheios da palavra? Diga amém. Então você agora vai declarar sobre os problemas, você vai declarar sobre as circunstâncias que tem levantado contra você, amém? Você agora vai falar as coisas que tem levantado, que são contrárias às promessas de Deus na sua vida, porque o Senhor tem coisas novas para você, amém? Começa a declarar agora, em nome de Jesus. Eu quero que você visualize aquilo que se levantou contra a sua vida. Talvez você tenha passado por problemas, por desemprego, talvez você tenha enfrentado uma enfermidade, mas você vai começar a falar agora. Começa a falar, começa a declarar: eu recebi cura, eu sou curado. Começa a declarar: eu sou próspero, porque o Senhor me fez próspero. Começa a declarar sobre o seu casamento também, sobre os seus filhos. Profetiza, libera a palavra. Ao Espírito pairava sobre as águas, ao Espírito que paira nesse lugar. E você que está com a palavra, o elemento ativador da fé, libera, libera. Não feche sua boca, libere agora. Deixa o Espírito Santo mover ao seu favor. Deixa o Espírito Santo mover na sua casa agora, através da sua palavra. A palavra do Senhor diz, nós lemos o texto aqui também, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Tendo porém o mesmo Espírito da fé, criei, por isso eu falei. Em nome de Jesus, começa a falar.
Fale agora, deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Deixa o Espírito Santo mover. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Começa, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Começa a orar em línguas. Levanta a sua voz. Vamos levantar um clamor em oração nesse lugar. Levanta a sua voz, igreja. Começa a orar. Profetiza. Profetiza. Declare aquilo que você quer ver. Declara aquilo que você espera. Declara aquilo que você quer receber hoje. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós liberamos a palavra de vida neste lugar. Nós liberamos a palavra da fé nesse lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que as tuas promessas, o Senhor tem o sim e o amém. As tuas promessas, elas se cumprirão em nossas vidas, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, e aquilo que prometeu há de se cumprir. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos e falamos e declaramos. E eu quero dizer que em nome de Jesus, Satanás, Leviatã, não receberá alimento das nossas bocas. Satanás, Leviatã, não terá domínio sobre nós, porque o nosso falar é um falar